Pessoal, a gente começa a nossa resolução de questões do concurso da magistratura do TJ de São Paulo. O recém-publicado, concurso, a recém-publicada primeira fase, e a gente vai perceber que duas questões de direitos humanos que foram ali, publicadas pela banca dentro da prova, vão trazer para a gente duas percepções. Primeira delas, a banca se concentrando muito em povos originários, e segundo ponto, a banca trazendo para direitos humanos um pouco de direito internacional privado. Um pouco, para não dizer uma questão inteira sobre nacionalidade. Então eu quero que vocês percebam que a VUNESP vem trazendo um traço, um perfil um pouco diferenciado para direitos humanos. Então, trazendo temas clássicos, mas desses temas clássicos não estamos falando de teoria geral, a gente fala sobre direito dos povos originários, mas, ao mesmo tempo, trazendo um elemento lá do direito internacional privado, que é a nacionalidade, e lembrem-se que a banca aqui entende nacionalidade como um direito humano fundamental que vincula a pessoa com o território, e também trouxe, então, uma questão focada lá no artigo 12 da Constituição, que fala sobre esse tema. Então, a partir de agora, a gente vai tratar da primeira questão sobre povos originários e, na sequência, sobre nacionalidade. Vejam, a questão que a banca traz sobre povos originários vai dizer o seguinte: no julgamento do caso Raposa Serra do Sol, aqui, pessoal, eu já chamo a atenção de vocês, porque esse caso, Raposa Serra do Sol, é um dos casos mais paradigmáticos quando a gente trata sobre povos originários. Quando a gente fala sobre o caso da Raposa até Serra do Sol, eu quero que vocês se lembrem do seguinte: foram várias as determinações que o próprio STF havia colocado como enunciado de fixação ali dentro dessa decisão. Porém, uma das principais é vocês se lembrarem do seguinte: os povos originários no Brasil, eles têm o quê? Usufruto vitalício, enquanto a propriedade das reservas indígenas são bens públicos da União. Então, a União é a proprietária, porém os povos originários têm usufruto desta terra. E quando nós falamos que a União tem propriedade, lembrem-se, ela pode, de forma muito pontual, ou seja, via exceção, fazer algumas ali, intervenções dentro dessas terras. Eu quero que vocês se lembrem muito disso, porque é isso que é muito debatido dentro da banca. Mas vamos lá, olha só. No julgamento do caso Raposa Serra do Sol, o STF estabeleceu condicionantes para a demarcação das terras indígenas. Assinale a alternativa que expressa corretamente uma dessas condicionantes. Eu quero que vocês se lembrem que, basicamente, a gente está falando de pelo menos 19 condicionantes, mas, obviamente, a gente sempre tem uma mais especial do que a outra, e é isso que a gente vai ver. Alternativa A. A exploração de recursos hídricos em terras indígenas depende apenas de autorização do Congresso Nacional, sem necessidade de ouvir comunidades afetadas. Gente, lembrem-se sempre da consulta prévia. A regra geral é que os povos originários sempre precisam ser consultados previamente. Convenção 69 da OIT fala sobre isso. A gente tem justamente todo o entendimento falando sobre a consulta prévia. E aqui eu quero que vocês enxerguem esses marcadores da banca. Depende, apenas, sem necessidade. Tudo isso vai revelando um perfil da banca que demonstra o quê? Que essa alternativa está incorreta. E veja, essa alternativa ela é incorreta porque para a exploração de recurso hídrico, e que tenha qualquer tipo de potencial energético, é necessário justamente uma autorização do Congresso Nacional, porém também uma consulta aos povos originários, onde está a previsão, artigo 231, parágrafo 3º da Constituição. O que você vai fazer? Abrir a Constituição e já deixar grifado isso. Importantíssimo que você possa se debruçar dentro aqui dessa temática e construir justamente um tópico no teu caderno sobre povos originários e já deixar bem posto aí para estudar o caso da Raposa Serra do Sol, tá certo? Bom, alternativa A, então, incorreta. Alternativa B, é permitido
o arrendamento de terras indígenas para exploração agrícola por empresas privadas. Gente, veja, um dos principais problemas que nós temos, né, especialmente de uma forma muito latente no Brasil, é povos originários, indígenas e proprietários rurais, tá? Fazendeiros, etc., grandes latifundiários. É interessante vocês perceberem que existe uma grande tensão entre eles. Olha só, é permitido o arrendamento de terras indígenas. Veja, isso é um tanto quanto, né, estranho a gente perceber numa questão de prova. Por isso, vejam, essa alternativa ela é incorreta, por quê? Porque o STF ele vai proibir o arrendamento de terra indígena para exploração privada. Ou seja, a ideia ela é totalmente contrária ao que a alternativa está trazendo para nós. Então, muita atenção em relação a isso. Alternativa C, pessoal, bom, B também é incorreta. Alternativa C, a demarcação deve levar em conta a possibilidade de compensar comunidades indígenas com terras em outras regiões. Gente, a demarcação vai acontecer e a gente compensa, sendo que, lembrem-se, os povos originários, eles têm direito realmente à terra por conta do vínculo, né, que existe entre esse povo e a terra desde antes até mesmo da colonização. São os povos originários. Como que a gente vai deslocá-los? Perceba, isso é um tanto quanto contraditório, antagônico dentro, né, de toda esse ambiente, tá, que a gente fala sobre a proteção dos próprios povos originários. Por isso, essa alternativa também é incorreta, até porque quando nós falamos sobre demarcação, lembrem-se, ela sempre deve obedecer, né, ao marco temporal e às áreas tradicionalmente ocupadas, tá certo? Sem que haja o quê? Possibilidade de compensação territorial. Então, a alternativa D, incorreta. Agora a gente vai para a última alternativa, melhor, alternativa C incorreta. Alternativa D, a União pode instalar, independentemente de consulta prévia, bases militares e obras de infraestrutura em terras indígenas por motivo de segurança nacional. Veja, essa alternativa ela já soa como correta. Talvez a sua dúvida é, será que é permitido? Será que o STF apontou isso como um dos condicionantes? Veja, a resposta é sim. Por que a alternativa D ela é correta? Gente, no caso Raposa Serra do Sol, eu quero que vocês entendam o seguinte, a primeira orientação que a gente vai ter vai tratar justamente sobre, em casos de tratativa da própria soberania do Brasil, e falando sobre segurança nacional, o que a União tem permissão? Tem permissão para instalar bases militares, tá certo? Postos de vigilância ou qualquer outra intervenção que a União julgar como estratégico para proteger a segurança nacional em terras indígenas. E veja, não é necessário a consulta prévia, é uma exceção. Lembrem-se dessa exceção, porque na prova vão te perguntar o quê? Vão te perguntar exceção e não regra geral. Por isso que você tem que estar muito atento a isso. Outro ponto também, justamente, é esse. As terras indígenas, gente, elas têm usufruto exclusivo. Existe uma exclusividade do usufruto, porém a propriedade é de quem? É da União. A União é a proprietária do território. Porém, o usufruto é de quem? Dos povos originários. Perfeito? Então lembrem-se de estudar povos originários e não se esqueçam de estudar o caso Raposa Serra do Sol, especialmente os 19 enunciados que nós temos ali, porque eles podem aparecer. Mas foquem sempre no quê? Foquem na exceção. A exceção ela é indispensável para que a gente possa realmente fazer uma boa prova. E veja, a gente está num concurso de alto nível e isso realmente vai refletir diretamente ali nas suas questões. Perfeito? Pessoal, avançando mais um pouco, a gente teve uma questão sobre nacionalidade. Lembrem-se, o tema nacionalidade hoje para a Banca Vunesp acaba aparecendo também em direitos humanos, porque eles entendem que o direito da nacionalidade é um direito fundamental quando olhado para o direito interno, que vai ocupar ali o direito constitucional, mas também é um direito humano a nível internacional.
E isso é um direito internacional de direito humano. Então lembrem-se dessa configuração. Agora, olhem só. O direito à nacionalidade está previsto na Constituição e inclui, pessoal, lembrem-se, na Constituição, artigo 12 da Constituição, você precisa saber ele de cor. Alternativa A. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, se estes não estiverem a serviço de seu país. Gente, veja só. O direito à nacionalidade. Se por acaso eu ou então você nascemos no estrangeiro, seja de pai ou mãe brasileira, que não estão a serviço do Brasil, nós somos brasileiros? Veja, aqui essa alternativa ela é incorreta. Por que eu não tenho a nacionalidade brasileira ainda? Eu quero que vocês entendam isso. Porque, basicamente, os brasileiros natos, tá? Eles, basicamente, né, o genitor ele precisa estar a serviço do Brasil. Veja, os pais não estavam a serviço do Brasil. Não estavam. Se estivessem a serviço, já é brasileiro nato. Então, essa pessoa que nasceu não é brasileira nata, pelo menos por agora. E ela também não foi o quê? Registrada na repartição brasileira. A repartição aqui é o consulado, tá? Não foi registrado. E outro ponto, se tivesse sido registrado, seria brasileiro, teria direito à nacionalidade brasileira? Teria, mas não foi. Qual é a próxima alternativa? É que essa pessoa venha para o Brasil e que ela, né, resida aqui e seja maior de idade. Dessa forma, ela pode ingressar com uma ação para pedir a sua nacionalidade. Caso contrário, gente, ela continua não sendo brasileira nata. Por isso que a gente coloca aqui, ó, vierem a residir no Brasil e optarem pela nacionalidade. A alternativa aqui, gente, ela só diz assim, que vai ter o direito à nacionalidade os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileiro, se estes não estiverem a serviço do Brasil. Não! Para ser brasileiro nato, se você nasceu fora do Brasil, é necessário que seu pai ou sua mãe estejam o quê? Estejam a serviço do Brasil, ou então que eles foram e te registraram, ou se eles não te registraram, você, maior de idade, vem residir no Brasil e opta pela nacionalidade brasileira. Então, alternativa A, incorreta. Alternativa B, apenas estrangeiros naturalizados por decreto. Apenas brasileiros, ou melhor, apenas estrangeiros. Isso está errado. Toda vez que aparecer essas terminologias muito redutivas, lembrem-se, a VUNESP sempre vai considerá-la como incorreta. Ó, os brasileiros naturalizados, eles jamais vão depender de um decreto. O que eles precisam? Precisam cumprir as condições legais que a gente vê previsto tanto na Constituição Federal quanto na Lei de Migrações. Não é à toa que a naturalização ela pode ser ordinária, extraordinária e assim sucessivamente. Por isso, muita atenção também em relação a isso, tá? Não é feito por decreto, é feito por preenchimento de requisito legal, tá? Bom, alternativa B também incorreta. Alternativa C. Os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, se esses não estiverem a serviço do seu país. Gente, exatamente essa. Veja, qualquer pessoa que nasce no país, no nosso país, aqui no Brasil, e se os pais dessa pessoa não estiverem a serviço do seu país aqui no Brasil, essa pessoa é brasileira nata, através do vínculo do ius solis, o vínculo do solo. Nasceu no Brasil, brasileiro é. Isso é o que está previsto lá no artigo 12, e eu quero que vocês percebam que os brasileiros natos e os naturalizados tem ali, né, justamente a fundamentação jurídica no artigo 12 e, lembrem-se, os brasileiros natos vão incluir essas pessoas que nascem no Brasil, mesmo que de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço do Brasil. Essa é a regra que vai concretizar o ius solis, ou ius soli, ou direito de solo. Lembrem-se disso, porque pode aparecer na sua prova, como apareceu agora, recentemente, né, no último concurso da magistratura de São Paulo. Bom, então, alternativa correta, alternativa C. Mas vamos olhar a alternativa D. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes no Brasil há mais de 20 anos ininterruptos e sem reincidência penal. Gente, atenção para esses 20 anos, tá? Por quê? Porque basicamente a gente vai perceber que a previsão é de 15 anos e não 20 anos. Então tem que estar ligado justamente a esse critério
do tempo, do prazo, tá? Mais de 15 anos e não 20 anos é o que faz a alternativa D estar incorreta. Perfeito? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, mande mensagem para nós. Um grande abraço, bons estudos!